Boa noite. Sou um caçador, gosto de caçar javalis especificamente. Embora eu tenha caçado veados e seja conhecido por conseguir um peru no dia de ação de graças, eu principalmente caço javalis. Para quem não sabe, os javalis são um grande problema nos Estados Unidos. Uma porca pode ter 2 ninhadas por ano e não é incomum que uma ninhada seja composta por 10 ou mais porcos. Dado que os porcos comem tudo e qualquer coisa, não é difícil ver por que o Departamento de Pesca e Vida Selvagem torna legal caçá-los quase sem restrições. No meu estado é ilegal caçar a maioria dos grandes mamíferos com miras de visão noturna ou térmica, com exceção do javali e do coiote. Eu estava economizando há um ano, principalmente dinheiro para diversão. É difícil explicar para sua esposa que uma mira telescópica que custa literalmente o dobro do rifle em que eu estava montando valeu a pena. Mas eu fiz isso, levei-o para um alcance e o avistei. Havia uma área salpicada de atividade de javali que eu sabia que seria perfeita para uma caçada noturna. Era facilmente acessível com meu caminhão, com pontos fáceis de encontrar que eu poderia configurar em uma grande clareira fácil de navegar. A noite começou tranquila, principalmente eu consertando meu novo brinquedo, alternando entre as configurações. Eu estava um pouco impaciente, tinha avistado vários veados, mas eles estavam fora de temporada e, como mencionei anteriormente, minha configuração atual não era legal para veados. Mudei-me para outro local que tinha visto dias antes que provavelmente não era muito melhor do que o primeiro, mas me deu algo para fazer e um novo ângulo para olhar ao redor com meu novo telescópio. Depois de mais ou menos uma hora vigiando a área, percebi. Este local não tem muita atividade animal, nenhum coelho ou coruja, os cervos que eu vi estavam a centenas de metros de onde eu estava. Por que esse pedaço de terra era tão morto à noite, mas animado durante o dia? Eu montei por volta das 22 horas e eram cerca de 2 horas quando comecei a pensar em fazer as malas, talvez definir um alvo antes de sair e tirar algumas fotos para praticar. Ouvi um barulho vindo da direção de onde vim antes. Virei minha mira e vi a silhueta de um pequeno urso empurrando os arbustos. É importante notar que meu escopo não é exatamente visão noturna. É um escopo térmico, como uma versão em preto e branco do que você vê nos filmes de predadores. Eu ajustei meu alcance e ampliei um pouco. Lembro-me de ter sacudido um pouco quando vi que não era realmente um urso, era um homem. Como ele estava tão baixo e curvado, pensei estar olhando para um filhote de urso. Não podia ser, eu teria visto os faróis vindo da estrada de onde eu estava empoleirado. E de onde ele poderia ter andado? Eu estava a 30 milhas de distância de qualquer coisa e em terras públicas. Eu estava prestes a gritar quando ajustei minha mira e notei que ele estava nu. Sem sapatos, calças ou qualquer coisa. Lembro-me de ser perturbado por seus movimentos, como um esquilo ou algo assim. Vi-te agarrando a folhagem, farejando ao redor e espalmando a árvore. Essa era a minha árvore. O que eu estava encostado antes? O pensamento me aterrorizou. Ele poderia me cheirar? Então ele fez algo que ainda hoje tenho pesadelos. Ele se agachou e colocou as mãos na terra entre os pés e olhou para cima como um cachorro em meio a um uivo. E eu ouvi uma voz vindo daquela direção, uma voz feminina muito convincente. Ajuda! Estou perdido! Houve uma longa pausa, mas nenhum de nós moveu um músculo. O centro da minha mira estava direcionado para a sujeira diante de seus pés. Eu não conseguia mirar diretamente em outra pessoa, isso ia contra tudo que me ensinaram sobre armas de fogo. Eles estavam perdidos? Era algum cara que tinha enlouquecido aqui? Por que sua voz era tão feminina? Ajuda! Por favor! Eu não posso andar! A voz gritou. Foi quando eu chamei de besteira. Ele não apenas podia andar, como quando vi pela primeira vez, ele atravessava a terra com facilidade para uma pessoa nua, tão bem que o confundi com um urso. Isso é uma armadilha do caralho. Esse cara está tentando me atrair para ele com uma donzela em rotina de estresse. Felizmente, a falta de atividade antes me levou a empacotar a maior parte do meu equipamento.
Acho que deixei para trás um chapéu e uma almofada para sentar, mas não dei a mínima naquele momento. Tirei os olhos dele por um momento para colocar minha mochila. Afivelei a cinta peitoral e corri para pegar meu rifle. Para meu horror, ele estava na mesma posição, mas seu rosto estava olhando em minha direção e eu juro que vi sorrir. O telescópio térmico tem um efeito que faz os olhos do animal parecerem brancos. Como diabos ele me ouviu levantar e colocar meu equipamento? Ele deve ter facilmente estado a 150 metros de distância. Foda-se, gritei naquela direção. Ele ficou de pé e percebi o quão alto e magro ele era. Facilmente 1,80 m e muito magro. Ele deu alguns passos largos em minha direção e eu instintivamente enviei uma rodada voando acima de sua cabeça para a linha das árvores. Ele era muito esquisito, mas não tinha realmente me ameaçado. O que eu diria aos policiais? Eu não estava disposto e despreparado para atirar em alguém. Ele parou de repente e ficou de quatro. O próximo vai te foder. Vá embora. Ele ficou de quatro e desta vez eu tinha meus olhos treinados no centro dele. Seus olhos estavam logo acima da grama como um gato grande ou algo assim. Eu estava tentando parar de tremer e sabia que minha voz tinha falhado um pouco naquele último aviso. Fiquei apavorado. Aquele impasse provavelmente durou apenas 1 ou 2 minutos, talvez menos, mas pareceu uma eternidade. Em um instante, ele disparou para a esquerda em direção à linha das árvores oposta à estrada. Tanto por não ser capaz de andar, eu mal conseguia mantê-lo no meu alcance, ele estava se movendo tão rápido. Ele desapareceu no mato e enviei outra bala voando alto em sua direção. Dei mais uma rodada e tentei embolsar aquela revista e trocá-la por uma nova, mas deixei cair e não me preocupei em procurá-la. Eu não estava longe da minha caminhonete e queria sair dali. Eu podia ouvi-lo ao longe, gritando naquele som estranho que poderia ser uma risada ou um choro. Eu subi a trilha e cheguei ao meu caminhão sem fôlego. Joguei meu equipamento na cabine, mas mantive o rifle no banco do passageiro e acelerei. Por muito tempo eu contei essa história da perspectiva de ter avistado algum viciado em crack vivendo da terra como uma espécie de homem das cavernas. Eu relatei isso para pescar e caçar, mas tudo o que eles fizeram foi me repreender por caçar sozinho à noite. Nunca recebi uma atualização. Foi só quando contei essa história em um acampamento que meu sobrinho me contou sobre vendigos, ancinhos e skinwalkers. Minha história o assustou muito porque o local onde estávamos acampados era tecnicamente a mesma floresta que eu tinha visto o bastardo. Apenas 50 milhas a leste dela. Ele estava tão assustado que sua mãe, minha prima, teve que levá-lo para casa. Ela estava realmente chateada. Eu caí na toca do coelho com essas histórias assustadoras. Não estou dizendo que o que vi definitivamente foi um vendigo ou um skinwalker.